casa e estão se preparando para fazer uma viagem missionária. Deixa eles contarem para vocês, tá bom? Vamos começar então? Tá bom demais! Começando então como nossa oração, eu vou chamar aqui a nossa querida Liz. Ela vai orar com a gente hoje. Vamos lá, é com você, Liz. Pessoal, tudo bem? Que bom saber que vocês estão aí acompanhando os vídeos e estão aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia. E a Bíblia é um livro antigo, porém atual, né? E é sempre bom a gente aprender um pouquinho mais sobre ela, né? Então vamos fazer uma oração para que a gente possa dar início também a mais esse vídeo, mais essa aula aqui e aprender um pouquinho mais. Pai, eu te dou graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e pela a oportunidade de aprender um pouco mais, Senhor, sobre a Tua palavra que o Senhor deixou pra gente, Pai. Que o Senhor esteja nos capacitando, nos orientando, Pai, nesse momento, Pai, para que a gente venha guardar tudo isso que a gente vai estar sendo ensinado aqui para todos nós, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada criança, cada pessoa que se colocar na frente do computador, de um telefone, para poder assistir essa aula, Pai. E que o Senhor venha se revelar a cada um através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada vez mais esse projeto, que ele continue crescendo, Pai, e que continue vindo fruto, Senhor. E eu peço realmente por essa aula, Pai. Esteja abençoando a cada um, é o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá começar a aula, hein? Até mais, hein, pessoal? Oi, eu sou o Matheus. Eu sou a Débora. Eu sou o Ezequias. E eu sou a Raquel. Nós somos uma família missionária. Estamos aqui em Viçosa, Minas Gerais. E hoje a gente está aqui para a gente trazer um testemunho da nossa vida e também uma palavra de Deus. Eu queria começar uma palavra que está lá em Gênesis 1:26. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Eu queria expor para vocês um pouquinho da nossa família, né? Qual a imagem que eu tenho deles? Quando eu olho para o Matheus, eu vejo um menino de um coração sensível, um menino aberto, um menino que adora fazer amizades, ele adora ficar junto, ele é um ótimo companheiro. A Débora, ela já é mais tímida, ela chega aos poucos, mas quando ela se abre, ela espalha assim muito amor, muito carinho, muito cuidado. Ezequias, a gente está junto há 17 anos, teria muitas coisas para falar dele, assim como também dos meninos, mas eu estou pontuando as coisas principais aqui. Ezequias tem um dom que é muito lindo, que vem do coração, né? Vem de Deus, e que é a música, né? Ele traz pra gente assim na nossa vida lindas canções. Eu amo estar na minha família, amo cuidar da minha família, e o que eu percebo que todo esse cuidado que eu tenho com minha família e tudo mais, é porque eu tenho Jesus. E aí eu percebo que eu preciso cada vez mais de Jesus. Cada vez mais de Jesus. Quando eu vejo a minha imagem, é isso que eu vejo, eu preciso de Jesus, né? Nós quatro somos diferentes, né, Ezequias? Nós Sim. quatro somos diferentes. Mas a gente é unido pelo amor de Deus, né? Amor de Deus que tem um propósito maravilhoso de vida, né, Ezequias? Um propósito maravilhoso de vida. Sim, que propósito, né? O propósito de Deus é um propósito eterno, né? Deus, antes de todas as coisas, né? Ele existia, ele criou todas as coisas e ele planejou uma vida maravilhosa para nós vivermos, né? Para nossa família e para a sua família.
E a gente quer compartilhar com vocês esse propósito, né? Esse propósito que a gente entende hoje, né? Que é o chamado de Deus para nós. E quer espalhar essa glória de Deus, né? Os céus proclamam a glória de Deus e nós também, como criaturas, nós fomos criados para glorificar a Deus. E Jesus é a expressão máxima da glória de Deus, né? Ele é a imagem de Deus e é com ele que a gente tem que ser parecido. Então a gente vai compartilhar com vocês agora uma canção que está baseada no texto Gênesis 1, de 26 a 28. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E que Deus abençoe ricamente vocês. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. E foi assim, Deus criou o homem à sua imagem. Os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre tudo, sujeitai-a, dominai sobre tudo. Que bom, foi muito bom estar com vocês. Essa é a nossa família, um pouquinho do que nós somos. E a gente deseja que Deus abençoe vocês. Que Deus acrescente em vocês a imagem dele a cada momento. E que isso seja para toda a vida, né? Que é o que a gente tem. Um beijo e um grande abraço. Tchau. Tchau. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E aí, você gosta de fazer exercício com as mãos? Nessa música que nós vamos cantar, essa música exercita bastante as mãos, porque os gestos dela são batendo ritmo. Você é bom de ritmo? Imagina que você está batendo assim, 1, 2, 3, só na cabeça. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tenta aí. Tá preparado?
Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Agora você vai fazer com 2 dedinhos. Agora eu não vou parar mais. O nosso ritmo vai continuar, porém aumentando os dedinhos. 1 dedinho, 2 dedinhos, 3, 4, até 5 dedinhos e a palma da mão todinha batendo uma na outra. Prontos? Vamos lá! Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. E 2, ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. E 3, ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. E 4, ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser 5, ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Gostaram? Ninguém pode se esquecer de que o Senhor é que tem cuidado da gente. Se você esquecer a palavra do Senhor, você pode esquecer ritmo, pode errar ritmo, mas ninguém deve se esquecer daquilo que Deus nos diz na sua palavra. Glória a Deus por isso, né? Tchau, tchau. Oi, pessoal! Vamos começar a nossa lição? Hoje vai ser muito legal. Vamos aprender sobre a história de Davi e Salomão. Vamos ver a maneira que eles expressavam seus sentimentos por meio de salmos e outros livros poéticos. Para começar, é bom saber que os salmos podem ser divididos em 5 tipos básicos: autoria, históricos, musicais, gênero e instruções para o culto. Que interessante, não é? Então, assim como os salmos, a música é outra forma de expressar as emoções que sentimos. E já dizia um velho pregador que o livro de Salmos é o preferido das pessoas maduras na fé, porque sua leitura fala ao nosso coração. E continuando a nossa lição, vamos falar sobre música e poesia. Imagino que cada um de vocês gosta de um estilo de música. E o mais interessante é que toda música tem uma mensagem e cada uma fala alguma coisa: alegria, gratidão, tristeza e outros sentimentos. E vocês sabiam que o povo de Deus sempre gostou de cantar? E que o maior livro da Bíblia é, na verdade, um tipo de inário? Que livro é esse? É o livro de Salmos. Agora abram suas Bíblias no livro de Salmos e procurem no cabeçalho o autor dos 10 primeiros. O livro dos Salmos foi escrito por vários autores. Entre eles são Moisés, Davi, Asaf e Salomão. O Davi escreveu os primeiros livros dos Salmos. E a palavra salmo significa cântico ou louvores. Não sabemos quem escreveu o Salmo primeiro e nem quando. Alguns sugerem que foi o rei Davi, por ele ser compositor da maioria dos salmos. Já o Salmos 2, embora não tenha autoria no título, o apóstolo Pedro, em Atos 4:25, atribui a autoria desse salmo ao rei Davi. Já os demais salmos, de 3 a 10, são de autoria do rei Davi. O Salmos 10 é a continuidade do Salmos 9. Nossa! Vocês viram que Davi foi um compositor e tanto! Ele compôs a maioria
dos 150 salmos. Mas vocês conhecem a vida desse músico? Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul. Ele era desobediente e Deus o rejeitou. Sendo Saul desobediente, o Senhor mandou o profeta Samuel ir até a casa de um homem chamado Jessé. Lá o profeta iria ungir um dos seus filhos. Porém, Deus não falou ao profeta Samuel qual filho de Jessé seria ungido. E para sua surpresa, Deus escolheu o filho mais jovem de Jessé. Porque Deus não vê o exterior, e sim o interior. Davi então foi ungido, mas muitos anos se passaram até que ele assumisse o trono. Ele chegou a morar no palácio, mas foi para acalmar o rei Saul, porque ele trocava um instrumento, a harpa. No início, o rei Saul até gostava muito de Davi, mas ele ficou muito enciumado, porque, além de músico, Davi também era um bom soldado. Davi recebeu muitos elogios, e isso deixou o rei Saul furioso, com muito ódio. E logo o rei Saul pensou em matar Davi. Por isso, Deus rejeitou Saul. Leiam 1 Samuel 18, de 7 a 8. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram. Em extremo, disse: 10 milhares deram elas a Davi. E a mim somente milhares, na verdade, que lhe faltam, senão o reino. Davi então foge do palácio, e em todos esses momentos ele confiava no Senhor. E adivinha o que ele fazia? Cantava. Alguns dos salmos que temos na Bíblia são dessa época. Vejam o que diz a introdução dos Salmos 52 e 54. Salmo 52. Condenação do ímpio. Ao mestre do canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Salmo 54. Apelo para o socorro divino. Ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de cordas de Davi, quando os zifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós? Eles falam de situações que Davi passou, momentos de desespero, porque o rei Saul queria matá-lo. Anos se passaram. O rei Saul morreu numa batalha e Davi retornou e foi aclamado rei de Israel. Nós podemos ver a devoção de Davi em muitos salmos que ele escreveu. Em toda a sua vida, a paixão de Davi pela busca de Deus jamais se apagou. Embora ele tenha cometido erros graves,
como quando adulterou com uma mulher casada, chamada Batseba, e ter tramado em seguida a morte de seu marido numa batalha. Mas, ao se arrepender e voltar-se ao Senhor, Davi voltava a escrever salmos a Deus. Vamos ler a introdução do Salmo 51? Salmo 51. Confissão e arrependimento. Ao mestre do canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de ter havido possuído Batseba. Depois de haver ele possuído Batseba. Falei certo. Davi reinou por 40 anos e, apesar de suas falhas humanas, Deus usou Davi para colocar Israel em lugar de glória e honra. Davi unificou todas as 12 tribos em um só reino. Estabeleceu a capital do reino em Jerusalém. Derrotou os inimigos de Israel. Fundou uma dinastia real, a casa de Davi, da qual Jesus nasceu. Davi teve um filho com Batseba, Salomão, que veio a se tornar o terceiro rei de Israel após a sua morte. Salomão ficou conhecido como o homem mais sábio e rico que já viveu. E quando Deus disse a ele que poderia pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria. Vamos ler 1 Reis 3, de 9 a 10? Dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discernam entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradam ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Salomão construiu um belo palácio e um lindo templo para Deus. Ele também gostava de se expressar. Abram suas Bíblias no Salmo 72. Foi Salomão que escreveu. E usando a sabedoria que Deus lhe concedeu, Salomão também escreveu outros 3 livros da Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Vamos ler Provérbios 1, Eclesiastes 1 e Cânticos 1. Provérbios capítulo 1, versículo 1. Estas são as palavras sábias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios 1. Provérbios de Salomão, ó filho de Davi, o rei de Israel. Cantares 1. O melhor cântico de todos os cânticos de Salomão. Em Provérbios, há muitos bons conselhos para viver nossa vida ao lado do Senhor. Já no livro de Eclesiastes, Salomão queria ajudar as futuras gerações, ou seja, nós, a evitar erros que ele cometeu quando era jovem. Ensinar que sem Deus a vida não tem significado. No livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, retrata o amor de marido pela esposa e da esposa para o marido. Porém, apesar de sua sabedoria e riqueza, Salomão não perseverou em seguir seu pai, Davi. Ainda que tenha pecado, o coração de Davi nunca se afastou de Deus. Mas Salomão, que teve todas as vantagens, se afastou dos caminhos do Senhor. Ele permitiu que em Jerusalém houvesse adoração a outros deuses que não fosse o verdadeiro Senhor. Às vezes ficamos tristes e às vezes ficamos alegres, não é, pessoal? Os nossos sentimentos sempre mudam conforme o que acontece em nossas vidas, todos os dias.
E quando você está triste, você faz o quê? Fala com Deus? Fala todos os pensamentos ruins, bons? Era isso que Davi fazia. Ele conversava com Deus em todo o tempo. Ele sempre dizia tudo o que estava sentindo. Por isso, o seu relacionamento com Deus sempre crescia. Davi escreveu muitos salmos. Salomão, já no final de sua vida, escreveu o livro de Eclesiastes. Ele relatou seus sentimentos e pensamentos que lembravam o tempo desperdiçado de sua vida. E ele termina o livro dizendo que a única maneira de aproveitar a vida é temendo e obedecendo ao Senhor. Nós também podemos expressar nossos sentimentos e pensamentos. Podemos orar, cantar, estando tristes ou alegres. Davi e Salomão não tiveram vergonha ou receio de fazer isso. Então, vamos fazer o mesmo, meninada? Até a nossa próxima lição. Às vezes você fica feliz. Em alguns dias você está receoso. Em outros você está zangado. Tem dias que você está satisfeito, contente. Os sentimentos mudam de acordo com o que acontece nas nossas vidas. Pronto, falei certinho. Afinal, não podemos estar alegres e felizes o tempo todo, não é? Quando você está chateado ou sentindo-se mal, você faz o quê? Você fala com Deus? E quando você fala com Ele, você conta todos os seus sentimentos, mesmo aqueles que são sentimentos ruins? Era isso que o rei Davi fazia. Ele conversava com Deus o tempo todo. Ele dizia exatamente o que ele estava sentindo. Davi não permitia que seus sentimentos lhe prejudicassem no seu relacionamento com Deus. Em vez disso, porque ele era sincero e honesto no seu relacionamento com Deus, ele só crescia nesse relacionamento sendo sincero. Davi escreveu muitos salmos. São canções, poemas e orações. E todos eles expressam os sentimentos e pensamentos de Davi e de outros escritores. Já no final da vida, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Nesse livro, sob a direção de Deus, ele relatou seus sentimentos e pensamentos enquanto lembrava os anos desperdiçados de sua vida. Ele termina o livro dizendo que a única maneira de realmente aproveitar a vida é temendo e obedecendo a Deus. Nós também podemos expressar nossos pensamentos e sentimentos por meio das nossas palavras e das nossas orações. Não, palavras e ações. Falei errado. Podemos sempre orar e cantar quando estamos tristes ou alegres, ansiosos ou contentes. Esses dois grandes reis não tiveram vergonha de fazer isso.
inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. 2 Timóteo 3,17.